O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, já Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-lo. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, vamos tentar fazer espaço nos bancos, por favor, tem muita gente em pé. Quem tiver com bolsa, colocar no chão. Criança que puder sentar no colo também, vou fazer um pedido que fique no colo. E levante a mão onde tem lugar vazio, aqui à direita tem alguns. Não sei se estão de pé. Mesmo que sentem separado da família, não tem problema, estamos em família aqui, tá bom? Temos ainda alguns lugares. Em cima tem lugar? Em cima tem lugar também, tem 3 lugares. Se quiserem subir lá, 3 lugares em cima. Vamos tentar prestar atenção, fazer silêncio agora. Às vezes a movimentação nos faz perder a atenção. Meus caros irmãos, todo mundo já ouviu aquele ditado que é bastante comum em nosso meio, né? Que se refere a alguém assim que passa por grandes sofrimentos e é capaz de suportá-los. A gente diz: fulano tem paciência de Jó. A gente usa muito essa expressão para se referir a alguém assim, paciencioso, que suporta os sofrimentos. E de fato, se lermos com cuidado o livro de Jó, nós vamos ver que ele passou por grandes sofrimentos. Eu não sei quantos leram, eu acho que valeria a pena, algum momento da vida, a gente tomar esse livro e fazer a leitura dele todo. É claro que o livro de Jó certamente parte de algum fato concreto. Aquele homem que escreveu conheceu alguém, se o nome dele era Jó ou não, isso é uma outra questão, mas conheceu alguém que enfrentou grandes sofrimentos da vida. E a partir da sua fé, procurou ler aqueles sofrimentos e, a partir da sua fé, também interpretá-los e ajudar o seu povo a enfrentar seus próprios sofrimentos. Então, a gente precisa ler o livro desta maneira, e, sobretudo porque ele é um livro que
mistura narração e, às vezes, assim, diálogos que soam mais como uma poesia do que propriamente simplesmente diálogos que depois se dissertam sobre eles. Hoje, nós ouvimos um pequeno texto deste livro de Jó, que começa descrevendo Jó como um homem bastante justo. Não o texto de hoje, o texto do livro todo, um homem como um homem bastante justo, e que depois, pouco a pouco, começa a enfrentar uma série de desgraças na sua vida. Ele perde todos os seus bens, depois perde todos os seus filhos, depois fica só ele e a sua esposa, que não o ajuda muito, pelo contrário, fica acusando ele, pedindo que ele blasfeme contra Deus pelo erro. E por fim, ele perde inclusive a sua saúde. Ele fica chagado dos pés à cabeça, entra numa situação deplorável. E 3, entre aspas, de seus amigos vão visitá-lo. E aí, boa parte do livro é feito de diálogo com esses 3, entre aspas, amigos, que tentam de todos os modos convencer a Jó de que ele está naquela situação porque tinha cometido um pecado. Porque isso era parte da convicção do povo de Israel. Se um homem sofre é porque é um pecador. A concepção do povo judeu, o justo jamais poderia sofrer. E com este livro de Jó, começa a acontecer uma espécie de mudança de compreensão que pouco a pouco vai ajudar o povo de Israel a entender que não é bem assim as coisas. Então, Jó aparece como sendo um justo sofredor. E aí ele trava diálogo com esses seus 3 amigos e a todo tempo, podemos dizer, os seus amigos estão querendo convencê-lo do seu pecado e Jó dizendo, diante da minha consciência, eu não posso dizer que pequei. E o texto de hoje é um momento em que Jó, podemos dizer assim, abandona o diálogo com seus amigos e faz uma espécie de lamentação à voz alta, que termina depois com uma oração a Deus. E Jó expressa, como eu disse, em termos quase poéticos, expressa a sua dor. Ele vai dizer, o que é a vida do homem? Depois de ter sofrido tanto, ele se pergunta, o que é a vida do homem? E aí ele vai usar imagens que são típicas do seu tempo, mas que mostram, a vida do homem é muito rápida, é muito fugaz, e é marcada também por situações de dor, de dificuldade, de problemas. No caso do Jó, não tinha só a doença física, que também depois Jó cometeu, mas teve a perda dos seus bens, teve a perda dos seus filhos, teve inclusive um drama que, em última instância, é um drama moral, se realmente havia ou não havia pecado. Então, entra, vamos dizer assim, na história de Jó, praticamente todos os tipos de males que uma pessoa pode sofrer. Financeiro, moral, físico, em última instância também espiritual, porque o drama diante de Jó depois se desenvolve diante de Deus, a sua consciência diante de Deus. Então, Jó, na verdade, é a imagem do homem que tem que enfrentar a dor e o sofrimento. Que, se nós olharmos para a nossa vida, é a mesma coisa. E por isso é tão bonito e tão necessário que a gente leia a Escritura. Porque lá na Sagrada Escritura, a gente vê a imagem, ainda que às vezes muito resumida, de toda a experiência humana. E a gente vai vendo aqueles homens e mulheres de fé como enfrentar tudo isso. E assim como para Jó, também na nossa vida, nos momentos de sofrimento, há um drama que nós experimentamos, que é o drama da presença de Deus. É interessante porque o Papa Bento XVI, como alemão, um dia visitou o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, onde um alemão, Rudolf Höss, matou aproximadamente 3 milhões de judeus. Então, como alemão, ele vai àquele lugar, cara, era o Papa, era assim, o vigário de Cristo, a cabeça visível da Igreja Católica, mas a sua nacionalidade não poderia ser negada aqui. Ele vai lá em Auschwitz e faz um belíssimo discurso, não tanto assim teológico, mas muito próximo daquela situação. E em um determinado momento ele diz, assim, voltado para aquele lugar, ele diz, daqui subiu um grito, onde estava Deus? Em última instância, nos momentos de sofrimento da nossa vida, não é raro que a gente se pergunte sobre o lugar de Deus, onde Deus está, onde Deus estava naquele momento que eu sofri. E aqui, normalmente, há 2 respostas que são equivocadas.
Normalmente os céticos, os ateus, os agnósticos, né, vão usar desta pergunta para colocar em questão a existência do próprio Deus. Eles vão dizer, mas se Deus é tão bom, né, como é que pode existir tanto sofrimento no mundo? E sejamos bastante honestos, às vezes isto passa pela nossa cabeça. É bom que a gente tenha coragem de assumir isso, né? Mesmo sendo pessoas que temos fé, né, a gente, nessas horas difíceis da nossa vida, não é estranho que a gente prove esta pergunta do ponto de vista de um cético, até de um ateu. Né? Tem um fato interessante na vida de Santa Teresinha, não sei se vocês sabem, no finalzinho da sua vida, sobretudo, Santa Teresinha provou uma grande escuridão interior, que era, claro, a sua prova e a prova da sua fé. E chegou um momento tão difícil da sua prova, que ela escreve lá nos seus manuscritos autobiográficos, né? Claro, ela também diz em termos poéticos, diz, sentei na mesa com os infiéis. Ou seja, ela, como se ela tivesse feito aquela experiência de um homem que não tem fé. Ou seja, diante de si era tudo escuro. Então, emerge esta pergunta. De um lado tem os céticos, e de outro lado tem também aquele homem que é o homem de fé, que tenta medir ou viver o seu sofrimento numa perspectiva divina, mas que e aqui é a resposta, né? Quase sempre quem tem fé diante do seu próprio sofrimento tende a projetar sobre Deus uma espécie de resposta mágica e imediata. Gente, presta atenção. Então, tende a ver esta questão do sofrimento a partir de uma perspectiva de quase uma necessidade de uma resposta de Deus imediata. Ou para nós é quase um escândalo que a gente pensa assim, como eu rezo, vou à igreja, me empenho tão sinceramente para ouvir o Evangelho e estou sofrendo. Como é que Deus pode deixar isso? Também é bom que a gente assim, tenha honestidade de enfrentar, porque às vezes é isso que nós nos perguntamos. Como pode Deus deixar que eu sofra? E por isso, hoje eu queria, a partir do texto do Evangelho, fazer 3 indicações que me parecem muito importantes. Né? É muito bonito o texto hoje, muito singelo, como é quase tudo no Evangelho de São Marcos, tudo muito rápido, muito resumido. Né? Mas diz que Jesus saiu da sinagoga, que foi o texto da semana passada. Jesus estava na sinagoga com seus discípulos, faz aquele exorcismo, e aí o texto de hoje diz, né? E eles saíram da sinagoga e foram para a casa de Simão Pedro. Eu já tive essa graça de visitar a Terra Santa, e de fato a sinagoga e a casa de Simão Pedro eram vizinhos, né? Então dava para fazer isso mesmo, saia de um e entra no outro. Assim, né? Era como sair aqui da igreja, por exemplo, e entrar aqui na marcenaria São Francisco. Né? A distância seria mais ou menos essa. Então, Jesus sai da sinagoga com os seus apóstolos e entra na casa de Simão Pedro, e chega lá e encontra a sogra de Pedro vivendo os mesmos dramas que Jó, sob certo aspecto. Ela estava doente, de cama. E não só isso, né? Ela estava naquela situação de impossibilidade de fazer qualquer coisa e exercer para o povo de Israel uma coisa que era muito importante, que era a lei da hospitalidade. Acolher bem os hóspedes, dar a eles de comer, de beber, lavar os seus pés, etc. E o texto é muito bonito, porque Jesus a toma pela mão, isto é, a ideia de um mestre. Né? Esta é a imagem de um mestre, que pega alguém pela mão e vai guiá-la no seu caminho. Então aqui a cura que Jesus quer fazer naquela mulher não é só a cura da sua doença. O que Cristo quer, na verdade, é conduzi-la. E conduzindo-a, conduzir também os seus apóstolos. Então Jesus a toma pela mão e diz que ele a ergue. Né? Aqui de novo me permitam fazer essas coisas, mas eu acho que elas são muito bonitas e importantes, sempre de uma beleza da verdade. Né? Aqui, a expressão que São Marcos usa é a mesma expressão que ele usa para falar de Jesus ressuscitado. Em grego é egeiren, ou seja, não é só que pegou ela e levantou, como se a gente pegasse alguém que estava sentado, desse apoio e aquela pessoa conseguisse ficar de pé. A palavra aqui, se a gente fosse traduzir literalmente como em outras partes do Evangelho, seria que Jesus a ressuscitou. Ou seja, a tirou daquela situação, conduziu-a por um caminho de ressurreição. E como eu disse, tem 3 elementos que eu queria apontar sobre isso, porque Jesus ele fez isso. Não assim só por causa daquilo que ele disse.
mas sobretudo por aquilo que Cristo fez. Ele nos conduz como um mestre para nos ensinar como viver o sofrimento. Porque ele se fez homem como nós e sofreu como nós. Como eu disse na semana passada, ele não sofreu usando dos seus poderes divinos. Pelo contrário, desde a carta da Paulo aos Filipenses vai dizer que ele foi encontrado em condição humana e depois abaixou-se ainda mais, morrendo morte de cruz. Ou seja, ele desceu a nossa condição humana para viver tudo isso na perspectiva da nossa seres humanos. E há 3 elementos do modo como Cristo enfrenta o sofrimento que nós deveríamos aprender para enfrentar os nossos sofrimentos. Cada um tem o seu. Pode ser que nesse momento você não esteja passando por nenhum, mas pode segurar no leme que vai chegar a tempestade. Não é praga do papo, é só a vida acontecendo. Tá bom? Então tem 3 elementos para a nossa vida que são muito importantes para enfrentarmos os sofrimentos. O primeiro deles, nós precisamos enfrentar o sofrimento na perspectiva da solidariedade. Quando a gente sofre, a gente começa a entender o sofrimento das outras pessoas. E isso é uma coisa muito, mas muito importante. Por quê? Porque a gente precisa desenvolver essa sensibilidade. Eu falo aqui várias vezes para vocês que nós precisamos ter conta do apostolado que nós devemos fazer. E apostolado não é só chegar lá para a pessoa e ficar anunciando o Evangelho, não. Este é apostolado da caridade, do amor, da fraternidade, da sensibilidade. Mas a gente só é capaz de fazer isso quando a gente vive situações parecidas. Porque se desenvolve em nós aquilo que tecnicamente se chama de empatia, né? Ou seja, eu entro na dor e no sofrimento do outro. Eu sou capaz de sofrer com o outro porque eu sofro também. Isso é compaixão. E só quem sofreu alguma coisa nessa vida, a gente pode até se esforçar muito. A gente pode se esforçar muito. Mas sem passar por sofrimentos iguais ou parecidos com o que as outras pessoas passam, é muito difícil a gente dizer para a pessoa, eu te entendo. E é muito difícil que a gente consiga descer mais profundamente. Inclusive, assim, de quem se abaixa naquela condição porque está lá naquela condição para ajudar também a pessoa a fazer uma experiência de ressurreição. Por isso, todas as vezes que a gente sofrer, é bom a gente pensar assim, tem gente sofrendo pouco. Tem gente sofrendo, inclusive, muito pior do que eu sofro. E por isso, a gente tem que desenvolver essa sensibilidade. Então, o sofrimento nos ajuda a isso. Há um segundo elemento muito importante. O sofrimento na nossa vida não é querido por Deus. Deus não pode querer para nós o sofrimento. Porém, na sua oniprovidência, vou inventar uma palavra aqui, né? Deus sabe usar muito bem os nossos sofrimentos para nos ajudar e ajudar os demais no caminho de conversão. Então, Deus sabe muito bem o que precisa fazer na minha vida. Ele sabe o barro que eu sou. Ele sabe daquilo que eu sou feito. Ele sabe quais os meus dramas. Ele conhece-me a mim mesmo mais do que eu me conheço. Santo Agostinho dizia que ele é mais íntimo de mim do que eu mesmo. Isso significa que Deus sabe muito bem usar das situações de sofrimento para o caminho da nossa conversão. Por isso a gente não pode desperdiçar, mas nenhum sofrimento, pode ser uma dor de dente, entendeu? Uma coisa assim. Nenhum sofrimento dessa vida nós devemos desperdiçar. Mas nos perguntar seriamente, tudo bem, Deus não quer esse sofrimento. Deus quer que eu saia dele. Mas o que Deus quer fazer na minha vida? Que passo, alguma coisa que o Senhor quer que eu entenda nesse momento de sofrimento? Pode ser que Deus queira que eu entenda que, na verdade, eu não estou sendo uma boa pessoa. A gente tenta se defender de muitas maneiras. E o sofrimento, tantas vezes, nos desarma diante de Deus. E nessas horas, muitas vezes, não é raro acontecer, pelo contrário, é muito comum, que Deus nos ajude a descobrir pecados, fragilidades, imperfeições, o modo errado que nós estamos lidando com a nossa vida. Então, ficarmos muito atentos para darmos um caráter salvífico do nosso sofrimento, um caráter de conversão à dor que nós passamos. E há um terceiro elemento, que Cristo fez isso, porque Cristo sofreu no nosso lugar, porque queria ser sensível. Está na carta aos Hebreus. Ele se fez irmão dos homens para saber aquilo que sofriam os homens. E depois também Cristo viveu a nossa dor para dar a ela um sentido de salvação. Ele nos salvou foi na cruz. Ele nos salvou, foi fazer milagre lá no mar da Galileia. Não foi na cruz. Depois há um terceiro elemento, que esses dois primeiros, mais ou menos a gente entende até quase por intuição.
Mas este terceiro, eu queria colocar um pouquinho de ênfase nele, porque eu acho que ele está sendo colocado muito de lado. Nós sabemos que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Cristo morre oferecendo a sua vida em sacrifício por nós, por amor a nós. E aqui está a nossa salvação. Não do sacrifício, mas do amor que motiva o sacrifício de Cristo. É o amor de Cristo que é salvífico. E é este amor que o leva à cruz que opera na nossa vida a salvação. Isso significa que Cristo precisou morrer por nós, expiar os nossos pecados. Por isso que São Paulo ele vai dizer, completo na minha carne aquilo que falta, o sofrimento do corpo de Cristo que é a igreja. Não é que o sacrifício de Cristo precisasse de alguma coisa a mais, mas Paulo tinha consciência de que a salvação das pessoas tem que ter alguém pagando isso. Isso está escrito num belíssimo texto que eu vivo indicando o livro para vocês. Esses dias para trás recebi uma mensagem lá no YouTube, que as homilias vão para lá, uma pessoa que está anotando os livros, de vez em quando ela põe, esta homilia foi livro tal. Obrigado pelo serviço secretário que está fazendo. Eu vou indicar um livro muito interessante que se chama O Filho do Homem, que é escrito por um romancista francês chamado Mauriac. E lá num determinado capítulo ele vai dizer sobre isso, falando do confessor do depois São Charles de Foucault, que era um homem que atendia muitas confissões e que passou a vida toda doente e sofrendo. E esse padre teria dito, tem que pagar a salvação dos meus paroquianos. E de fato há um mistério de expiação que a gente tem que começar a entender na nossa própria vida. Em primeiro lugar, pelos nossos próprios pecados. Porque a gente não expiar, porque a gente vai expiar no purgatório. Há um aspecto expiatório do sofrimento que a gente também não pode perder. Todo sofrimento pode ser uma dor de dentro. Eu quero oferecer isso pelos meus pecados e pelos pecados das outras pessoas que o Senhor quer aproveitar nessa circunstância. Porque a gente assim participa junto com Cristo do sofrimento. Nós unimos o nosso sofrimento ao de Cristo e este sofrimento pode, com Cristo, nos ajudar na nossa salvação e ajudar outras pessoas. Eu já assisti muitas pessoas que ficaram, às vezes, anos de cama e etc., assistindo, inclusive, na hora da morte, às vezes, assim, um pouco tempo antes de morrer. E, às vezes, me ocorria esse pensamento, conhecendo a vida daquelas pessoas, que não tinha sido muito boa. Eu pensava, talvez foram estes anos de sofrimento que vai evitar a condenação dessa pessoa, sem mesmo ela sair. Por isso, há um terceiro aspecto que eu queria enfatizar agora, que é esse da expiação dos nossos pecados. A gente reza aí nos dois misericórdia pelos pecados do mundo inteiro. Nossa Senhora de Fátima insistiu muito com os pastorinhos, aquelas 3 criancinhas. Jacinto e Francisco se consumiram por causa disso. Se consumiram literalmente, pensando que cada sofrimento podia ser oferecido como pecador. Nesta perspectiva, e aqui eu queria concluir a minha homilia, pode ser que o sofrimento não passe. A gente não pode esperar isso. Talvez tenham sofrimentos que vamos acompanhar por uma vida toda. Quando nós nos sentimos injustiçados, a gente tem que olhar para Cristo, porque Ele é o justo, que sofreu mais do que qualquer pessoa. Então, o Pai não o abandonou e também não vai nos abandonar. O que não significa necessariamente eliminar o sofrimento, mas significa que o Senhor vai nos acompanhar e vai nos ajudar com Ele a chegar à nossa salvação. Nós não vamos cruzar os nossos braços, jamais. Vamos usar de todas as maneiras que nós precisamos para que o sofrimento acabe. Na nossa vida, na vida das pessoas, vamos usar a medicina, as ciências, o conhecimento, o empenho. Nós devemos fazer isso. Mas enquanto ele não acaba, não vamos desperdiçar. Um bom jardineiro sabe pegar o que a vaca faz de pior e transformar em estrela. A gente precisa saber fazer isso também com os nossos sofrimentos. Louvado seja o nosso Senhor